O Hospital Psiquiátrico Byberry tem uma história assustadora e esse fato não tem relação nenhuma com aparições de seres sobrenaturais. Está ligado a fatos brutais que ocorreram no local e que se perduraram até 1990, quando finalmente foi fechado. Atualmente, podemos dizer que avançamos muito no quesito tratamento de pacientes que necessitam de intervenções para distúrbios psiquiátricos. Contudo, nem sempre foi assim. A construção do Hospital Estadual da Filadélfia ocorreu em 1906. Na época, esse novo hospital foi comemorado, pois serviria para acabar com superlotação dos hospitais já existentes, em especial do Blockley, também situado na Filadélfia, porém na região oeste. Em 1907, ele abre suas portas e seu primeiro paciente era um alcoólatra que estava em tratamento no Blockley. No início, era uma espécie de fazenda para cuidado de pacientes com quadros psicológicos graves que vieram transferidos do Blockley. Era conhecido como Byberry City Farms. No local, foram feitas experiências chamadas de plano de colônia que, segundo os responsáveis relatam, trouxeram bons resultados. Em 1911 passa a ser efetivamente um hospital psiquiátrico e serviria para ser local de internação desde pacientes com distúrbios mentais a determinados criminosos que apresentassem problemas psiquiátricos. A instituição cresceu rapidamente e novos prédios precisaram ser construídos. Durante a Primeira Guerra Mundial a expansão sofreu uma pausa, mas retornou com o término da guerra, que também trouxe outros tipos de pacientes, os que estavam sob estresse pós-traumático, STEP. Essa crescente demanda levou à necessidade de pessoal especializado para trabalhar, porém não havia. A solução encontrada pelo hospital foi colocar uma placa oferecendo vagas que eram preenchidas por pessoas sem qualquer preparo ou mesmo pequenos criminosos que aceitavam o trabalho por um miserável salário em troca de não irem para a prisão. Em 1926 teve início a construção de uma ala infantil que terminou em 1927. Pouco depois foi feita a Casa dos Atendentes e Enfermeiros. A partir de uma pesquisa feita em 1934, descobriram que Byberry abrigava 4.500 pessoas consideradas insanas, sendo que sua capacidade era de apenas 2.500. Mac Parker, fotógrafo do Philadelphia Record, disfarçou-se de atendente e capturou imagens reveladoras da vida no interior do Byberry. Suas fotos levaram o público a testemunhar a realidade sombria do local, entre elas o fato de o mesmo veículo que carrega corpos ser o que fazia o transporte dos alimentos, bem como os abusos sexuais ou não sofridos por crianças que eram deixadas aos cuidados de pacientes considerados mais responsáveis ou ainda pacientes que engravidaram do mesmo atendente. Diante desses fatos terem sido espalhados, ficou evidenciada a necessidade de mudanças naquele hospital. Nesse mesmo ano, em 1936, ele passa a ser conhecido como Hospital Estadual da Filadélfia em Byberry, e essa transferência ocorre após a constatação das péssimas condições e de tratamento dado aos doentes durante uma inspeção no hospital que comprovaram as denúncias feitas pelo fotógrafo do jornal. Então, o prefeito Davis Wilson transfere para o estado. Nessa época, a superlotação atingia a percentagem de 300%. O estado nomeia um novo superintendente que define a situação local como sem esperança. A partir desse momento, o hospital passa por mais expansões. Por mais que ele se esforce durante os 3 anos que seguiram, relata que parece ter herdado uma casa de pragas medieval. Ele renuncia e um novo superintendente é nomeado. Novos prédios são construídos que vão abrigar dormitórios para funcionários, novas enfermarias, locais para atividades recreativas dos pacientes, biblioteca, piscina, academia, pista de boliche, quadras de basquete e spa.
A Segunda Guerra tem início e 40 mil objetores de consciência se negam a lutar. Como pena pela recusa, 3 mil desses objetores foram designados para trabalhar em hospitais psiquiátricos do país e alguns deles foram enviados para o Hospital Bayberry. De início, foram recrutados 95 homens e 8 mulheres para trabalhar no Bayberry. Eles eram divididos por turnos. De 1 a 4 ficavam responsáveis pelo atendimento a um total de 350 pacientes. Na enfermaria feminina, a escassez por profissionais era ainda maior. Quando os objetores de consciência chegaram ao local, cerca de 6.100 pessoas estavam internadas, 75% a mais que sua capacidade, e o número de funcionários escasso só aumentara com o início da Segunda Guerra Mundial. O papel deles, os atendentes e as atendentes pacifistas, era servir de auxiliares de enfermagem. Entre suas atividades laborais estava trocar roupas de cama, dar banho e demais cuidados de higiene pessoal, cuidar da alimentação, controlar e impedir que internos violentos se machucassem ou ferissem uns aos outros, fazer a limpeza do local e ainda preparar os corpos em caso de falecimento. De início não receberam treinamento. Eles só vieram a receber alguma formação após já estarem trabalhando por um tempo e relatam que as diferenças entre a forma como era explicado como agir segundo a teoria médica e a realidade que eles presenciaram era traumatizante. Paul Wilhelm, em carta, relata que não recebeu nenhum treinamento assim que chegou. No primeiro dia, foi levado por uma enfermeira para um prédio onde tinha 325 epiléticos e foi dado a ele um travesseiro e um abaixador de língua com a orientação de usar o travesseiro para evitar que os doentes machucassem a cabeça em caso de crise e o abaixador de língua para evitar que morressem sufocados. Após essas orientações, ela deixou o recinto trancando a porta e deixando-o sozinho ali. Segundo ele, o encanamento local estava quebrado, muitos dos pacientes estavam nus, outros defecaram em suas vestes e continuavam assim sem que ninguém os limpasse e, nesse estado, ficavam rodando e rodando pela sala. Em entrevista para a NPR Saúde em 2009, o pacifista Oren Sawyer, que atuou no Bayberry de 1942 até o fim da guerra como atendente, relata que chamou o lugar de inferno, pois 350 homens estavam espalhados pelo chão que era cheio de urina, fezes e sujeira. O odor era insuportável e penetrava nas vestes e podia ser sentido mesmo após lavá-la, pois o cheiro parecia impregnar em tudo. Ele ainda conta que na ala onde atuou primeiro, o prédio A, não tinha cadeira, não eram feitas terapias, não era feito nada e os doentes ficavam amontoados no chão de concreto sujo. Já no prédio B, local que abrigava os pacientes considerados perigosos, presenciou um interno enfiar o cabo de uma colher no pescoço de outro interno. O pacifista John Bartholomew diz que lá descobriu a diferença entre ser violento e usar a força na medida necessária para fazer a contenção quando um paciente surtava. Porém, esse não era o comportamento de muitos dos atendentes regulares, ou seja, os que eram contratados. Ele relata surra com cabo de vassoura, com mangueira cheia de chumbo, toalha molhada sendo usada para apertar o pescoço dos pacientes com a desculpa de ser um tratamento. Com o tempo os pacientes percebiam a diferença entre o jeito de trabalhar dos atendentes pacifistas e dos atendentes regulares. Nessa mesma entrevista, Charlie Lord também foi ouvido e informou que tirou 3 rolos de 36 fotos que deixavam claro a degradante situação vivida pelos pacientes. Primeiro ele entregou cópia dessas fotos para Eleanor Roosevelt, que prometeu apoiar as ideias de reformas que os pacifistas queriam implementar para quando deixassem o lugar após a guerra. Charlie Lord, em carta, disse que incomodou-se com a situação dos pacientes e tirou fotos por esse motivo. Ele relata em carta que fazia frio e não havia lençóis,
cobertores, muitos colchões estavam rasgados e nada era dado aos pacientes, que, em caso de visitas ao interno, eram orientados a pegar roupas de outros e vesti-lo para poder apresentá-lo de forma adequada. As fotos de Lorde vieram a apresentar realmente impacto quando a Life Magazine as publicou. Naquele momento, o país pôde conhecer o que acontecia por trás das paredes do Hospital Psiquiátrico Byberry. Era um lembrete de que a América não era perfeita. Outra matéria foi publicada no Philadelphia Magazine, porém com dados coletados por outra pessoa. No livro The Shame of the States, Albert Deutz apresentou relatos do que presenciou quando visitou o hospital, comparando a instituição a campos de concentração nazistas. Quando saíram à luz as primeiras denúncias, O'Hara e o governador republicano Edwin Martin acusaram os objetores de consciência de tentarem difamar a instituição. Os relatos desses pacifistas evidenciaram que o local, mesmo após as intervenções feitas pelo Estado, continuava oferecendo um tratamento degradante e a situação vivenciadas pelos pacientes estavam muito aquém do que seria necessário ser feito. Não à toa o primeiro superintendente descreveu o local como sem esperança. Após o término da Segunda Guerra, o governo demorou a dispensar os pacifistas. Leonard Stark escreveu que, em 15 de maio de 1946, quando deixou o local, sentiu-se livre e destemido como nunca sentirá. Vários pacifistas se organizaram para criar uma associação que treinava profissionais para atuar de forma humana e também para tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes, não apenas do Byberry como de outros hospitais, bem como fazer a transferência das grandes instituições para casas de internação de pequeno porte. Enfim, buscaram meios para que essas pessoas tivessem seus direitos humanos respeitados. A Segunda Guerra termina e novamente retornam homens mentalmente destruídos e muitos deles acabam sendo enviados para o Byberry, onde não encontram cura e sim continuaram a vivenciar o horror como se ainda estivessem nos campos de batalha. No ano de 1948, foi construído o edifício nomeado N3 Active Therapy Building com fundos do governo e da SmithKline Frente Company, cujo objetivo era testar a Thorazine, que tinha como princípio ativo a clorpromazina e era considerada milagrosa. Em 1950 o prédio é inaugurado propondo trabalhar com métodos psicóticos modernos. As portas fechadas dos olhos da população, esse e outros medicamentos e produtos cosméticos também foram testados nos pacientes. Os testes eram feitos em especial nos 1.800 custodiados do Estado que não tinham familiares que pudessem reclamar das atrocidades cometidas. Em 1953, com o aperfeiçoamento da Thorazine, seu uso passa a ser feito nos pacientes generalizadamente, o que resulta em uma aparente cura e assim um número muito grande de pacientes recebem alta mesmo sem ainda estarem aptos a viver em sociedade. Alguns soltos sem o devido acompanhamento são encontrados sem vida pouco depois, seja por terem tomado o medicamento em excesso, por não saberem como se medicar da forma correta ou por causas desconhecidas. Em 1960 o hospital já contava com 58 prédios e 7.000 pacientes que eram cuidados por 1.000 funcionários. Atendendo ao pedido do presidente Kennedy, que defendia a desinstitucionalização, centros comunitários de pequeno porte começam a ser construídos em vários locais do país no ano de 1963. Paralelo a isso ocorria o avanço no campo médico e farmacológico que possibilitava o tratamento da maioria dos pacientes sem a necessidade de internação. Byberry, que antes sofria com superlotação, agora tinha alguns prédios vazios e com isso a verba destinada ao hospital também reduziu muito, obrigando a demissão de pessoal e depois transferência de pacientes, pois havia espaço, mas não dinheiro para manter eles ali. Em 1982 uma investigação local descobriu que era necessário a contratação de muitas enfermeiras para atender pacientes. Algo que era impossível naquele momento.
Desse modo, muitos pacientes foram transferidos para casas de apoio e outros soltos nas ruas e tiveram fins trágicos como ceifar a própria vida, vagar sem rumo ou a prisão por terem cometido crimes graves. Em 1987 o Tribunal Distrital dos Estados Unidos reconheceu que os direitos humanos do paciente William Kirsch foi violado por ele ter sido mantido em contenção por 3 anos. Ainda nesse ano, um paciente vem a morrer congelado, pois ele foge do local e não consegue retornar para dentro da enfermaria. Também nesse ano, uma paciente é violentada por outro paciente e depois morta. Quando seus restos mortais foram encontrados já havia se passado 2 meses. Nesse mesmo ano, o governador da Pensilvânia Bob Casey solicitou uma investigação a respeito das condições do hospital. Com base nos resultados, abusos físicos e sexuais, má gestão, tratamento desumano, ambiente inóspito, pacientes desnutridos e passando fome, uso excessivo de reclusão e contenção entre outros problemas, em 8 de dezembro de 1987 decide por fechar o local. O processo de fechamento terminou em 1990. Quando ocorreu o anúncio do fechamento, foi feita a transferência dos pacientes, de acordo com o quadro de saúde de cada um. 40 foram enviados para a unidade forense do Hospital Estadual de Norristown, 153 para o Hospital Estadual de Norristown, 1 para o Hospital Estadual de Harrisburg, 276 receberam alta para programas de saúde mental em centros comunitários, e 23 vieram a óbito. Em 1989 foram encontrados restos mortais de outro paciente escondidos entre a grama e o desaparecimento dele já contava 5 meses. Também em 1989 vários pacientes cometeram suicídio após serem liberados e ficarem vagando sem rumo. Em 1990 os últimos 5 pacientes receberam alta e 4 deles foram encontrados mortos cerca de 1 mês depois. Byberry foi fechado e suas portas lacradas com tábuas. A demolição estava programada para 1991, mas precisou ser adiada, pois foi descoberta uma grande quantidade de amianto e o custo para a retirada antes da demolição era de $16 milhões. A solução foi permitir que as intempéries do tempo fizessem o trabalho de apodrecer e transformar tudo em ruínas. Porém, grupos de vândalos, arruaceiros e adeptos de ritos religiosos resolveram colocar em prática suas intenções que incluíam festas, depredação, roubo, incêndios, pichação e sacrifícios. Esses acontecimentos só tiveram fim em 2006 quando ocorreu a demolição. Ironicamente, a intenção após a demolição foi construir um condomínio para a população idosa. O empreendimento recebeu o nome de Arbors at Eagle Point e a proposta é a de construir quase 400 casas individuais e oferecer alguns serviços exclusivos para os condôminos.